Boa noite a todos. Nós estamos aqui começando a nossa live de relacionamentos. Os relacionamentos podem ser difíceis. E como que a gente vai trabalhar essa questão do relacionamento? Esse é um dos temas mais importantes da vida do ser humano. Relacionamentos. Quem chegou aí já... Vão falando aí os seus nomes pra gente saber. Oi, Lourdes. Olha, que coisa boa. Que joia. Agora eu tô feliz. Que legal. Opa, temos mais uma. Então, eu vou começar essa live aqui cantando uma música, Canção da Amizade, que tem tudo a ver com o nosso tema. Opa, chegou. Que joia. Se uma boa amizade você tem, louve a Deus, pois a amizade é um bem. Toda boa amizade você deve conservar, como é bom quando se sabe amar. A amizade vem de Deus e a Deus deve levar, como é bom quando se sabe amar. Oi, Susan, que bom que você está aí. Nilceia, que joia. Boa noite, querida. Boa noite, boa noite. Que legal. Então, eu estou cantando. Oi, boa noite, querido marido. Estou cantando aqui a música da amizade. Continuando. Uma boa amizade é mais forte do que a morte, mesmo longe na saudade, a amizade vai ficando até mais forte. A amizade é na vida uma canção, a amizade faz vibrar o coração. Ser amigo é fazer ao amigo todo bem, como é bom saber amar alguém. Boa noite, filha Sabina. Boa noite, Úrsula. Boa noite, que legal. Está tudo bem aí o áudio? Está atrasado? Está normal? Me digam se está tudo bem. Então, essa música da amizade, ela quer fazer uma introdução ao nosso tema de relacionamentos. Os relacionamentos, eles podem ser difíceis. Está tudo ok? Ah, então tá bom, filha. Os relacionamentos entre marido e esposa podem ficar difíceis, podem às vezes já começar difíceis, né? E aí na caminhada não dá mais para resolver. Relacionamento entre pais e filhos podem ser difíceis. Relacionamentos entre patrões e empregados podem ser difíceis. Relacionamentos entre vizinhos podem ser muito difíceis. Quando você mora num condomínio e de repente você é obrigada a se relacionar com vizinhos que você não escolheu. Boa noite, Marlene. Que legal. O relacionamento humano, ele pode ser difícil em qualquer instância, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E hoje nós vamos trabalhar essa questão de uma forma bem precisa, né? Vai ser uma mini palestra mesmo, né? E eu escrevi ela item por item, para não esquecer nada, porque eu considero que este tema, ele é de suma importância para as pessoas que estão neste mundo, precisam se relacionar com outras pessoas. Gente gosta de gente. Se tem gente que não gosta de gente, não vive bem neste mundo. Por exemplo, a gente vê com muita frequência pessoas que têm muitos cachorros ou que têm muitos gatos. Nada contra. Eu posso amar o meu bichinho, posso ter cachorro em casa, posso ter gato em casa, mas às vezes, dependendo da situação, eu posso estar extrapolando o número de gatos e o número de cachorros dentro da minha casa. E estas pessoas, elas provavelmente não se dão assim tão bem com pessoas como se dão bem com animais. Essa é uma realidade visível, né? Boa noite, Tânia. Que joia que você está aí. E então a gente pode estar falando sobre
relacionamentos comuns, que é dentro da família, né? Relacionamentos do dia a dia, como a gente pode estar também falando de relacionamentos incomuns, relacionamentos com pessoas que não estão no meu dia a dia, que eu conheço. Por exemplo, a minha vizinha, ela está no meu dia a dia, mas eu não preciso conviver com ela no meu dia a dia. É diferente, né? Ou uma pessoa que está no meu trabalho, que eu sou obrigada a conviver com ela no meu dia a dia. Eu trabalho com ela. Eu estou sentada do lado dela e eu estou trabalhando. Então, eu preciso ter uma convivência com essa pessoa com a qual eu estou trabalhando. E eu preciso desenvolver um relacionamento com essa pessoa. Preciso desenvolver um relacionamento com o meu patrão. Eu não posso simplesmente fazer o que eu quero lá na empresa. Tem um dono, essa empresa tem um dono e eu preciso ter um relacionamento com o meu patrão, com as pessoas que estão me rodeando. Então, como que eu vou resolver isso? Por que um relacionamento pode dar totalmente errado? Eu sou culpada disso? Se algum relacionamento na minha vida que eu tenho dá errado, se o meu relacionamento com meu esposo deu errado, ou está dando errado, eu sou culpada disso? Tem alguma chance de eu reverter isso? Como é que eu posso fazer para resolver essa questão? Boa noite, Cida. Muito bem-vinda à nossa live dessa noite. Então, eu vou começar a ler aquilo que eu escrevi para não esquecer nada. E lembrando que a canção da amizade, ela é uma canção que eu louvo a Deus pelas amizades que eu tenho. Porque e a amizade, ela começa dentro de casa. Eu tenho que ser a melhor amiga do meu marido. Eu tenho que ser a melhor amiga do meu marido e o meu marido tem que ser o meu melhor amigo. Na maioria das vezes, esposas e esposos, casais, não são os melhores amigos. Muito frequentemente, a mulher tem mais amigos fora de casa do que dentro de casa. E também é o caso do marido, que não tem com a sua esposa uma amizade. Tem uma convivência de marido e mulher, tem um relacionamento, vão para a cama, tem um relacionamento íntimo, tomam um café da manhã, um almoço e jantam, mas não quer dizer que são amigos. E este relacionamento, ele é um relacionamento que corre um risco muito grande. Ele corre um risco grande de acabar ficando impossível de se relacionar com o tempo. Por exemplo, quando este casal for para a velhice. Como é que é se esse casal nunca conversou enquanto eram jovens? Será que lá na velhice eles vão conseguir conversar? Será que lá na velhice eles vão conseguir resolver os seus problemas? Difícil, né? Difícil. Então, a amizade, ela é item número 1 de um relacionamento. Eu estou falando aqui de um relacionamento próximo. E ainda mais relacionamentos de longe, né? Por exemplo, a minha sogra sempre dizia que relacionamentos com vizinhos a gente não devia ter. Relacionamentos de amizade com os vizinhos. Bom dia e boa tarde. De uma certa forma, eu concordei por muito tempo com ela. Mas depois, aos poucos, eu fui descobrindo que o meu vizinho era o meu melhor amigo. E que se de repente eu estivesse sozinha em casa, o meu vizinho, a minha vizinha, é o meu primeiro socorro. Então eu preciso ter muito cuidado com esta frase de que o vizinho não é o meu melhor amigo, ou com vizinhos a gente não deve se relacionar, porque isso pode dar problema. É claro que vem uma outra palavra bem importante que nós vamos ver esta noite, que são os limites. Eu tenho limites, eu preciso dar limites, e os outros também precisam entender que eu tenho limites nesta minha amizade, nos meus relacionamentos. Inclusive, limite no meu relacionamento com o meu esposo. Eu preciso entender até onde vai a liberdade da Clarice e até onde começa a liberdade do Vigand, que é o meu marido. Então, eu preciso entender esse limite. Se eu não entendo que eu preciso de liberdade para conviver com ele, e eu também preciso entender que ele também precisa de liberdade, o nosso relacionamento já vai estar em risco. Boa noite, Margarete, seja bem-vinda.
Então eu vou começar a trabalhar questões que eu descobri nos últimos tempos, de uma forma bem difícil, eu devo dizer, que relacionamentos, quando a gente não impõe limites, quando a gente não sabe como fazer, se eu estou ajudando alguém, se eu estou comprometida com alguém, mesmo que seja da minha família, mesmo que seja dentro da minha casa, mas eu não tenho limites, ou eu não sei o quanto eu me amo, porque para eu ajudar outras pessoas, para eu ter um relacionamento com outras pessoas, eu também preciso me amar e preciso me conhecer e preciso saber dos meus limites, até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. Inclusive, já vou ler o texto bíblico desta noite, que é o mandamento mais importante que Jesus nos dá, é o mandamento do amor. O mais importante dos mandamentos. Boa noite, Nilceia. Que joia que você está aqui. Seja bem-vinda. O mandamento mais importante que Jesus dá é Mateus 22, versículo 37 em diante. Os discípulos perguntaram, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E é parecido com o primeiro. Ame os outros como a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Como que eu vou amar uma outra pessoa se eu não amo a mim mesma? Como que eu vou amar alguém se eu não sei amar a mim mesma? Eu tenho limites quando eu não sei, eu não tenho limites, aliás, quando eu não sei amar a mim mesma. Eu vivi isso nesses últimos tempos. Eu amei incondicionalmente, sem olhar. Eu queria ajudar, mas eu não percebi que quando eu quero ajudar alguém, eu tenho limites. E eu preciso me amar em primeiro lugar. Eu preciso entender quais são os meus limites. Eu preciso entender quem a Clarice é. O amor por mim mesma em primeiro lugar. Só ele vai poder me dar limites para amar uma outra pessoa. Porque eu não posso amar uma outra pessoa sem restrição. Isso é errado. Quem nos amou sem restrição? Jesus. Jesus Cristo foi o único que nos amou sem restrição. Ele é o único que pôde nos amar sem restrição, porque ele é Deus. Ele inclusive morreu na cruz por nós. Eu seria capaz de morrer na cruz por alguém? Talvez por algum filho meu. Mas mesmo assim, eu teria limites. Então, o meu amor por mim mesma precisa ser tão grande quanto o amor que eu tenho pelos outros. Por causa do amor de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, me amar. Então, o relacionamento humano entre casal, pais e filhos, patrão e empregado e amizades que eu tenho no trabalho, que eu tenho na vizinhança. Como que se dá um relacionamento humano? Ele se dá por interesse. De repente eu tenho interesse em alguém, né? Eu tenho por interesse. É possível que um casamento seja por interesse? Eu fique com meu marido só por interesse? É possível. Eu tenho interesse, eu não quero perder as benesses que eu tenho do salário dele. Eu não quero trabalhar. E eu preciso do salário dele para poder viver. Eu tenho esse interesse. Eu não amo meu marido. Mas eu vivo com o tempo e percebo, com o passar do tempo eu percebo, vou percebendo que eu tenho interesse. Ou até eu já casei por interesse. Pode acontecer isso, né? Ou pode que ao longo da vida eu vou perdendo o meu amor pelo meu marido, mas eu fico com ele simplesmente porque eu me acomodei.
me acomodei àquela situação e eu não tenho um relacionamento bom com ele, mas por interesse eu vou ficar assim, tá tudo bem e é isso mesmo. E nós vamos conversar mais sobre isso. Passatempo. Eu posso, de repente, cultivar uma amizade, um relacionamento por passatempo. Eu tô passando o meu tempo com essa pessoa. Eu não tenho mais nada para fazer e eu tô passando tempo com essa pessoa. Uma vizinha, uma amiga, eu nem gosto assim tanto dela, mas eu tô passando tempo com ela. Medo. Às vezes eu mantenho um relacionamento por medo de que essa pessoa vá me maltratar, ou ela já está me maltratando. É um relacionamento abusivo e eu não consigo sair desse relacionamento. Então eu tenho medo, eu fico quietinha nesse relacionamento, e isso não é só com o marido e com esposas. Eu posso ter uma amizade que seja abusiva. Eu posso ter uma amiga que esteja abusando de mim, da minha boa vontade, e eu nem percebo. E eu tenho medo de cortar o meu relacionamento com ela. Eu tenho medo de dizer a verdade para ela. Eu tenho medo de dizer aquilo que eu de verdade estou sentindo. Eu não tenho coragem de me abrir com ela. Desajustes, de qualquer forma. Eu tenho relacionamentos desajustados. Por mim mesma, eu escolho pessoas desajustadas para me relacionar. Isso é muito comum também. Faltas que tem em mim mesma, faltas que eu tenho no meu, na minha personalidade, coisas que faltam em mim, que eu vejo nos outros e que eu acho que são boas para mim, que eu vou acabar adotando, mas que são para mim são desajustes, eles não servem para mim. Porque a Clarice é de um jeito diferente da outra pessoa com quem ela está se relacionando. Então, relacionamentos desajustados, até entre marido e mulher, entre pais e filhos, relacionamentos que são desonestos. Então, tem desajustes, né? A pastora Sabina, minha filha, está falando, às vezes as pessoas abusam da nossa amizade e temos medo de perder essa amizade. Isso mesmo. Pessoas que a gente nem percebe que estão abusando da nossa amizade. A gente não percebe, a gente entra num relacionamento, hoje a palavra mais forte que é relacionamento tóxico. Você não percebe que essa pessoa está abusando, eu não percebo, você não percebe que essa pessoa está abusando da minha boa vontade. Está abusando, está entrando num limite que ela não podia entrar. E nós vamos também falar sobre isso, por que isso acontece e como que nós vamos resolver isso, né? Porque a grande fala dessa noite, eu tenho que dar uma solução para esse negócio. Eu não posso continuar me relacionando dessa maneira com todas as pessoas e achar que tá tudo bem e que eu não vou ser afetada. Não, eu fui tão afetada que eu fiquei doente. Doente. Caí de cama. Parei no PA. Então a Clarice não se amava tanto assim como ela achava que ela se amava. E a Clarice teve que dar um break, uma parada, uma analisada na sua própria vida. Quem é a Clarice? Ai, mas como é que pode isso, Clarice? Você é uma pessoa tão inteligente, tão capaz. Não tem problema nenhum. Pode acontecer isso com qualquer pessoa. Você vai num caminho e você não percebe a sinalização. Tem sinais no teu caminho, mas você não percebe. Porque você está imbuída de misericórdia, de amor, de serviço pela outra pessoa. Mas isso tem limites. Isso tem limites. Em contrapartida a todos esses desajustes, interesse, passatempo, interesses ruins, né? Eu tenho interesse por uma amizade, o interesse pelo meu marido, pelo meu casamento com o meu marido por interesse. Passatempo, medo, desajustes. Por outro lado, tem coisas boas. Eu devo ter relacionamento por amor com alguém. Quando eu me amo, eu também sei amar o outro. Quando eu não me amo, eu também não sei amar o outro. Sentir-se amada. Quando eu me sinto amada por alguém. Quando eu me sinto correspondida no meu amor. Se eu amo uma pessoa, necessariamente eu tenho que ser correspondida. Se eu não estou sendo correspondida, tem alguma coisa de errado. E se eu não percebo que eu estou sendo correspondida, eu estou cega, tem alguma coisa de errado. Eu tenho que avaliar esse relacionamento.
né? Sentir-se completa. Quando uma pessoa me faz sentir completa. E então, ela me faz sentir completa nesse relacionamento? Ou ela está só se aproveitando? Então eu tenho que avaliar. E se eu me sinto completa com essa pessoa, é porque ela está sendo sincera. Não é um relacionamento vazio. Só eu dou, só eu dou, só eu. Um relacionamento de mão única, né? Só sai daqui, mas não volta nada pra cá? Poxa, tem alguma coisa de errado aí nesse relacionamento. Se só eu que dou, se só eu que presto pra outra pessoa e outra pessoa não dá nada em troca pra mim, tem alguma coisa de errado. Misericórdia. Um relacionamento que começa com misericórdia. Ele é passível de ser justo? É passível. A justiça de Deus e a misericórdia de Deus por nós é muito grande. E Jesus ensina que nós devemos ser misericordiosos. A misericórdia, ela vem da palavra miserável. Eu preciso ter misericórdia do miserável. Mas também eu tenho que aprender a ter limites na misericórdia. Eu não posso extrapolar o meu limite quando eu tenho misericórdia por alguém. Porque daí já não é mais misericórdia. Daí eu acabo fazendo disso um vício. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu ajudo muita gente, muitas pessoas. Faço aconselhamento pastoral, a gente dá ajuda, às vezes até financeira, para pessoas que estão em dificuldade. Mas eu aprendi nesses últimos tempos que quando você tem misericórdia de alguém, eu posso num primeiro momento ajudar com tudo isso. Mas num segundo momento essa pessoa tem que ser capaz de se virar por si mesma. Eu faço um aconselhamento, eu ajudo essa pessoa e eu mostro para essa pessoa quais os caminhos que ela tem que seguir. Se ela não fizer isso, a minha misericórdia termina ali. E foi bem difícil entender isso. Faz muitos anos que eu estou nessa caminhada, nessa toada. E agora com 62 anos que eu tive que aprender na marra que isso não é bom para mim. Que isso não é bom para a pessoa que está sendo assistida por mim. Não é bom para ela também. Não é bom para mim e não é bom para ela. Então, a misericórdia, Deus nos pede que tenhamos misericórdia um dos outros. O Sermão do Monte fala, bem-aventurados os misericordiosos. Está em Mateus 5, se eu não me engano. Bem-aventurados os misericordiosos. Muito bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os puros de coração, eles são bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados quando somos misericordiosos, como quando temos misericórdia pelos miseráveis. Mas nós temos limites. Eu agora aqui falando com vocês, eu lembro da palavra, da história do bom samaritano. O que aconteceu com o bom samaritano? O levita que passou por ele, que não era samaritano, né? Era judeu, e os judeus e os samaritanos não se davam bem, mas quando o levita passou, e já tinham passado 2 outros fariseus por ali, e nem se importaram com o samaritano que estava lá deitado, porque apanhou, porque foi roubado, porque bateram nele, os ladrões bateram nele, e estava lá na beira da estrada, e os 2 passaram e não tiveram tempo para juntar e levar ele para nenhum lugar. Como que eu vou passar por alguém e não vou ter misericórdia dessa pessoa? Tá errado se eu fizer isso. Tá errado. Mas o que o levita fez? Ele pegou o samaritano, colocou no lombo do seu cavalo, levou até uma hospedaria, pagou o médico para ele, pagou as despesas da hospedaria, fez os primeiros trâmites que ele precisava para não morrer no caminho e foi embora e viveu a sua vida. E avisou o dono da hospedaria, se você precisar de mais recursos, você me avise. Mas ele não ficou lá do lado do samaritano, olhando, cuidando dele. Não, ele terceirizou essa parte, mas ele fez a parte dele. Então eu preciso fazer a minha parte, sim. Quando eu tenho misericórdia de verdade, eu preciso fazer a minha parte. Mas eu tenho que saber até onde que vai essa misericórdia. Eu preciso entender o meu papel. E uma coisa boa também do relacionamento, quando o relacionamento é simplesmente gostoso estar junto com essa pessoa,
né? Então, são as coisas positivas do relacionamento agora, né? Por amor, sentir-se amada, sentir-se completa, ter misericórdia e simplesmente gostoso de estar junto com alguém que respeita a gente e que a gente também respeita, né? O respeito ele tem que ser mútuo, o amor ele tem que ser mútuo, a misericórdia tem que ser mútua, se sentir amado tem que ser mútuo, o amor tem que ser mútuo. É uma via de mão dupla. Relacionamentos são vias de mão dupla. Não é só eu caminhar em tua direção e você nunca caminhar na minha direção. Então tem alguma coisa de errado aí, como eu já falei. Então o casal ele pode estar sim por interesse, como eu já falei, no dinheiro, na roupa lavada, né? Ela pelo dinheiro e ele pela roupa lavada, ou pela comida na mesa, né? Não, ela não precisa sair para trabalhar, ele traz todos os recursos em casa e ela faz a parte dela, o serviço da casa dela, e ele faz a parte dele de trazer os recursos para casa. E é só nisso que é baseado o relacionamento desse casal. Esse casal é por interesse, não é por amor, não é por amizade, não é porque eles têm amizade um pelo outro. Então é um relacionamento defeituoso, é um relacionamento problemático. Sempre tem alguém por perto, né? É uma mulher, um homem que estão acostumados. Ele está acostumado com ela e ela está acostumada com ele. Então, não querem mudar esse status de relacionamento, não querem ter o trabalho de mudar essa relação, de elevar esse relacionamento de forma mais séria, mais comprometida, mais amorosa. E logo nós vamos ver como que isso é possível. É possível porque eu já aconselhei mulheres nesse nível, e em especial eu lembro muito bem de um aconselhamento que fiz que foi muito bom. Logo eu conto para vocês. É ruim esse relacionamento por interesse? Para mim isso é ruim, mas nem sempre para essas pessoas isso é ruim, não necessariamente. A não ser que, na minha opinião, exista um desrespeito do marido, de repente traindo a sua esposa, ou a esposa está traindo o seu marido. Então eles vivem na sua casa como marido e mulher, não tem mais nenhum relacionamento, mas fora da casa cada um vive a sua vida. Para mim esse é um relacionamento ruim, péssimo, que não deve ser admitido, né? Agora, se de comum acordo, se essa mulher e se este homem estão dentro da casa e conseguem conviver um com o outro e vão fazer um combinado e tá tudo bem assim, para mim também tá tudo bem. Você que sabe, né? Então eu conheço casais que se relacionam dessa maneira. Eu vivo a minha vida, tu vive a minha vida, nós moramos dentro da nossa casa e nós vamos ter um casamento por amizade. O único problema é o que acontece lá fora. Aí eu já não acho que seja muito certo, né? E como que os filhos ficam nessa situação, né? Os filhos são criados nessa condição, percebem este casamento, principalmente quando tem filhos pequenos, né? Isso é muito comum, gente. Bem ao contrário do que se possa imaginar. Até levam uma vida confortável, esse casal até leva uma vida confortável, os filhos também, mas a consequência, né? Esses filhos aprendem já bem cedo a não confiarem nos pais. Aprendem que relacionamentos em família são frios e são obrigados a aprender outros conceitos de família. Isso não é família. Um relacionamento desse eu não posso mais chamar de família, né? Já tá furado. Então serão futuros adultos instáveis e carentes, né? E na procura de relacionamentos, esses filhos estarão eternamente procurando relacionamentos saudáveis e às vezes não vão conseguir, porque não tiveram um exemplo dentro da sua própria casa. Vamos falar do patrão e do empregado. De um lado, o empregado está insatisfeito. Ele está naquele emprego, mas ele está insatisfeito, porque não é exatamente esse o tipo de trabalho que ele queria. E o patrão, então, por outro lado, tendo que exercer o seu direito de cobrança, porque a empresa precisa render, acaba sendo mal educado com esse empregado e às vezes acaba falando impropérios e acaba exigindo coisas e até abusando
dessa pessoa até no trabalho, né? Ou até maltratando com palavras, né? Então, aqui, esse empregado, ele só tá lá por causa do dinheiro, entendeu? Só por causa do dinheiro. Procure um outro emprego. Procure um lugar onde você se sinta bem. Ah, mas eu não consigo procurar um outro emprego, eu não consigo ter um outro emprego, aqui onde eu moro não é possível. Então, faça um acordo de relacionamento com o seu patrão. Eu conheço pessoas que fazem isso, apesar de não gostarem do trabalho que estão exercendo, mas tem um bom relacionamento com o seu patrão. Combinam, o patrão e o empregado combinam uma relação de boa convivência e de bons tratos, né? Não é possível que empregado, então, maldiga o patrão fora da empresa, fica falando mal do patrão, ou o patrão fica falando mal do empregado fora da empresa. Esse tipo de relacionamento, o que ele vai trazer? Doenças. Relacionamentos mal colocados trazem doença. Deixam as pessoas doentes. Amizades também, muitas vezes, amizades de amigos, né? Amizades por amigos. Eu tenho amigo de longas datas. Também muitas vezes são por interesse, né? Comodismo. Eu posso ter, de repente, uma amizade que faz mal para mim, mas eu não percebo. E eu sempre de novo procuro aquela pessoa, Eu não consigo fazer novas amizades. Eu sempre caminho na mesma trilha. Eu sempre caminho no mesmo caminho. É um vício. Essa pessoa se tornou um vício na minha vida. Eu não consigo manter um relacionamento com outras pessoas. Só com essa pessoa. Vira vício. E eu preciso aprender a ter novas amizades. Eu preciso aprender a sair, às vezes, desse bloco de amizades que eu estou por comodismo, por não querer ter relacionamento, por não querer conhecer outras pessoas. Nossa, como a gente encontra pessoas que não gostam de conhecer outras pessoas, que acham que é ruim conhecer outras pessoas, que não tem coragem de fazer novas amizades. É muito importante ter coragem de fazer novas amizades. Isso alegra o nosso coração, isso dá um novo ânimo para a nossa alma, para a nossa mente. Eu conversar com pessoas diferentes, eu sair para tomar um café, eu sair para passear, eu sair para encontrar uma pessoa diferente. É muito, muito importante que nós façamos novas amizades, sabe? É muito importante. Muito importante que eu saia daquela rodinha, sabe? Daquela rodinha. O Salmo 1 fala, né? Da roda de amigos, às vezes, que é escarnecedora. Cuidado com a roda de amigos escarnecedoras. Às vezes a gente não percebe. Que falam impropérios, que falam palavrões, que falam piadas sujas. E você tá naquele meio e não quer perder a amizade. E aí fica ali, rodando naquilo ali. Então procure novas amizades. Ou diga, olha, se eu estou aqui nesta roda de amigos, se eu estou aqui com vocês, piada suja, palavrão também não. É uma exigência. Oi, Mara Lúcia. Ok. Pode continuar assistindo que estamos aqui. Então, essa é uma questão bem, bem, bem importante. De eu não estar no meio de pessoas escarnecedoras, né? Há de que se ter esse cuidado, né? Cultivando sensações incômodas. Não consegue saber por que te faz ficar ali. Você teria que descobrir por que você permanece com aquelas amizades. Aliás, isso é uma coisa que a minha irmã Cláudia está me perguntando bastante. Ela está se formando em psicologia e ela sempre pergunta para mim, Clarice, por que você sempre está tomando essa atitude? Por que você sempre está indo na mesma direção? Por que você sempre está escolhendo a mesma coisa? E eu tenho pensado muito sobre essa pergunta dela. E eu tenho encontrado respostas interessantes. E respostas que eu não gosto muito de ouvir. Coisas que eu não gosto, que eu descobri que eu não gostei muito não. Mas que são uma possibilidade de mudança. Porque a gente precisa mudar. A gente precisa fazer mudanças, né? O que te faz ficar num relacionamento ruim? O que te faz ficar ali?
O que te faz procurar sempre a mesma situação, os mesmos tipos de pessoas? Sabe, mulheres que estão procurando um novo relacionamento e sempre procuram o mesmo tipo de homem. Ou procuro uma amizade, procuramos uma amizade. Sempre procuramos o mesmo tipo de amizade. Essa é uma questão que a gente precisa analisar. Quais são as palavras, frases de efeito que às vezes pessoas que nos circundam, dentro até da nossa própria casa, que fazem a gente ficar, que pegam a gente de propósito e fazem a gente não analisar. Frases de efeito que batem na nossa mente e fazem a gente paralisar e não conseguir sair do lugar e sempre manter o relacionamento com essa pessoa. O que essa pessoa faz? O que essa pessoa é para você que você não consegue sair dessa roda? O que ela faz? O que ela é para você? Boa noite, Simone. O que essa pessoa faz com que eu não consiga me desligar dela? O que essa pessoa faz que eu não consigo perceber que ela está me fazendo mal? Por que eu não consigo perceber que essa pessoa me faz mal? Por quê? Eu tenho que descobrir por quê, tá? Tenho que descobrir por quê. Não é muito fácil descobrir, não é muito fácil, mas a gente precisa analisar, né? Pegar um caderno como esse aqui e escrever. Coloca o nome da pessoa lá. Se for o marido também, tá? Tá valendo. Marido também tem que passar por isso. Coloca lá o nome dele e escreve por que eu sempre ajo da mesma maneira quando ele age dessa maneira? Por que eu faço isso quando ele me fala isso? Por que eu faço isso quando ele diz isso? Por que eu faço isso quando ele age assim? Eu tenho que descobrir por quê. Eu tenho que descobrir por quê. Isso é que a Cláudia está me perguntando, a psicóloga Cláudia. Por que, Clarice, você sempre toma essa atitude? Por quê? Por que você sempre volta àquele ponto? Por que você sempre dá trela à mesma situação? Isso é em todos os níveis de relacionamento, seja com o marido, seja com filhos, seja com vizinhos, seja com quem quer que seja com o pastor da sua igreja. Dentro da igreja nós podemos ter relacionamentos tóxicos. Infelizmente, tá, gente? Que situações me levam... Boa noite, Neuzilda. Que situações me levam a não perceber que lá na igreja eu estou fazendo coisas que eu não gosto. Ou estou sendo obrigada a manter... Boa noite, Cristina. Que eu estou me sentindo obrigada a ir na igreja. Por alguma razão. Tem que ser por amor? Eu tenho que fazer por amor? Se eu estou fazendo obrigatoriamente, tem alguma coisa errada. Não é Jesus, em primeiro lugar, Jesus não quer isso da gente, tá? Jesus quer que a gente faça por amor. Que a gente sirva na igreja por amor. E agora eu estou super cansado de fazer as coisas na igreja. Tem alguma coisa de errado? Eu não posso estar cansada quando eu quero fazer alguma coisa na minha igreja. Ah, mas o que o meu pastor vai dizer? Ué, vá para ele e fala sinceramente, pastor, eu estou cansada de trabalhar na igreja. Por causa disso. Como nós vamos resolver isso? Vá falar com seu pastor. Eu vejo pessoas dentro da igreja, ainda vejo pessoas dentro da igreja que tem 1001 utilidades. Ah, mas não tem ninguém para fazer. Então vai ficar sem ninguém. Fazer o quê? Não é só você que pode fazer as coisas dentro da sua igreja. Tem mais pessoas que podem fazer. Não é só você. A começar por mim, isso eu também tenho que... Hoje já estou bem diferente nessa questão da igreja. Não me sinto mais culpada. Porque a gente se sente culpada. A gente se sente culpada quando a gente não está dando para os filhos o que eles precisam. A gente se sente culpada porque a gente não está dando para o marido o que ele precisa, porque a gente está cansada, porque a gente está triste. A gente se sente culpada porque a gente não consegue ajudar a vizinha. A gente se sente culpada porque aquela pessoa que
sempre pede alguma coisa pra gente, de repente eu não tenho pra dar e eu me sinto culpada. Por que que eu me sinto culpada? É uma coisa que eu também preciso descobrir. São pessoas que sempre estão cobrando algo de você. Relacionamentos ruins, quando você percebe que aquela pessoa sempre está cobrando muito de você, dá uma parada para refletir, tá? Cobranças, sempre cobrando. Que sempre esperam de você um comportamento legal, bacana, que a gente sempre sirva aos outros. Tem pessoas que sempre esperam que você esteja servindo elas. Isso não é bom para mim, não é bom para você. Só para o outro. Só é bom para outra pessoa. Para mim não está sendo bom. Então eu tenho que reavaliar esse relacionamento que eu tô tendo. E aqui eu tô falando também de maridos. Tá bom? O relacionamento só é bom pro meu marido, para mim não é. Tenho que parar e dar um break nesse relacionamento. Vamos sentar e vamos conversar. Não é possível que seja só bom para ele e não é bom para mim. Não é possível que para ele tá tudo ótimo, tudo maravilhoso e eu tô triste. Tem alguma coisa de errado nesse relacionamento, né? Ou que eu tô ajudando lá na igreja, para ele está maravilhoso, para mim tá cansativo. Tem alguma coisa de errado aí que eu tenho que analisar, né? Então não é bom para mim. Não é bom para mim. Não é bom para você. Só para o outro. Não tem contrapartida. É uma via de mão única. Eu não tô ganhando nada, só o outro tá ganhando. Eu vou dizer de novo, se eu faço por amor, tá tudo bem. Mas se eu me sinto cansada e fico reclamando, não posso continuar, tá bom? Então, se você faz por amor para alguém, se você gosta do que você tá fazendo e não se importa, e tá tudo bem também. E você não se importa que não tá vendo contrapartida, tá tudo bem. Mas se você se importa, se você tá triste, dê uma analisada nisso aí. Tem alguma coisa de errado. Tem algo de errado nesse relacionamento. E de quem é a culpa? Existe culpa? Num primeiro momento, não. Num primeiro momento, não tem culpa de que eu entrei num relacionamento que eu não percebi que era pernicioso para mim. Eu não tive culpa disso. Você não tem culpa disso. Eu não conhecia essa pessoa. Eu entrei nesse relacionamento para ajudar. Não é a mesma coisa com maridos, tá? O meu marido já conheço, você conhece teu marido, eu conheço meu marido já há muito tempo. E de repente eu percebo que esse relacionamento não tá bom. Essa é uma outra história. Não vamos confundir as coisas. Depois até vamos falar sobre isso de novo, tá? Como que eu vou tratar o meu relacionamento que não tá bom com o meu marido? Como é que eu vou tratar essa questão? Das coisas que eu tenho aprendido, tenho visto e tenho dito também. É diferente de eu ter um relacionamento com a minha vizinha, que eu percebo que eu entro num relacionamento que eu não conheço essa pessoa, eu entro para ajudar, mas de repente eu percebo que tem alguma coisa de errado. Ou eu não percebo, mas de repente eu me sinto cansada, me sinto angustiada. Se eu tô percebendo isso, num primeiro momento eu não tenho culpa. Mas se eu persisto nesse relacionamento, eu tenho culpa. Porque eu tô machucando a mim mesma. E eu não posso machucar a mim mesma. Então, num primeiro momento, não. Não entramos num relacionamento para sofrer. Nem com o meu cônjuge, eu não entrei nesse relacionamento para sofrer. Nem com familiares próximos, nem com amizades que eu tenho próximas. Eu não entro em relacionamentos para sofrer. Seres humanos precisam se relacionar com outros seres humanos. Eu preciso me relacionar com outras pessoas. Então, se eu conheço alguém e não conheço essa pessoa ainda por enquanto, eu vou entrar nesse relacionamento. Se eu perceber que com o tempo esse relacionamento está sendo pernicioso para mim, então eu preciso prestar atenção. Parece óbvio, mas não é. A solidão, né? Às vezes eu tô entrando num relacionamento porque eu tô sozinha, tô solitária. Ao mesmo tempo a solidão e ao mesmo tempo a exigência de se ter alguém para dividir a vida, dores, alegrias, é natural. Eu querer um relacionamento para dividir as dores e as minhas alegrias. Mas vivemos tempos onde as relações humanas estão
abaladas pela aparência, é um jogo de aparência. Então eu tenho muitos desejos, quero coisas que em outros tempos não eram necessárias, mas que hoje a própria rede social te diz muitas coisas bacanas que você pode ter num relacionamento e você busca aquele relacionamento, ou nem necessariamente nas redes sociais, mas eu imagino um relacionamento glamuroso de conto de fadas e ele não é real. Então eu preciso fazer ajustes nesse relacionamento para eu viver uma vida boa. Somos culpados de relacionamentos ruins com quem não presta atenção em nós. Eu convivo com meu marido, eu tô dando só um exemplo, tá? Meu marido e eu temos um relacionamento fantástico, graças a Deus. Mas eu convivo, digamos, se uma mulher convive com um marido e ela não está feliz com esse relacionamento, ela está triste, ela está deprimida, e este marido não presta atenção nela, tem alguma coisa de errado nesse relacionamento. Por que que este marido não está prestando atenção nela? Por que que o filho, a filha, não está prestando atenção no pai, na mãe? Por que que a vizinha não percebe que a vizinha está depressiva, com a porta e a janela fechada? Isso nós trabalhamos os pés como os da corça em lugares altos. Quem acompanhou essas lives sabe do que eu estou falando. De vizinha que a porta sempre está fechada, que você raramente vê ela. Você ignorar que essa vizinha está sofrendo, né? Eu preciso entender, eu preciso saber por que ela está sofrendo. Eu posso e preciso ir ao encontro dela num primeiro momento, né? Então eu preciso prestar atenção por que as pessoas não estão prestando atenção em mim. Por que meu marido não está prestando atenção em mim? Por que que os meus vizinhos não estão prestando atenção em mim? Por que que as pessoas não estão percebendo que eu preciso de ajuda? Eu preciso observar isso. Por quê? E eu preciso encontrar uma solução para isso. Num primeiro momento eu não percebo. Num primeiro momento eu não sou culpada. Mas num segundo momento eu sou culpada. Eu preciso saber por quê. Eu preciso dar limites a esses meus relacionamentos. Eu preciso, só eu dar não é saudável. A Clarice tem limites. Ela precisa entender que ela tem limites e que se doar para os outros tem que ter uma contrapartida. Em algum momento eu preciso perceber que aquela pessoa que eu estou ajudando também está começando a conseguir se ajudar. Se eu não perceber que essa pessoa está conseguindo se ajudar, eu digo tchau. Eu já fiz aquilo que eu pude por você. Agora você vai ter que caminhar sozinha. Você vai ter que caminhar com outras pessoas, então, porque eu não consigo mais te ajudar, né? O que isso significa? Eu não posso ouvir, só ouvir. Eu não posso só estar disposto a eu ouvir, eu saber, eu fazer. Eu também preciso ser ouvida. Eu preciso entender que eu também sou um ser humano, que eu também preciso ser ouvida. Você também precisa ser ouvida. Você também precisa ser ajudada. Eu também preciso ser ajudada. Eu não posso só doar, eu preciso também receber. Eu não posso achar que o outro não consegue e por isso eu vou doar sem limites. Essa é uma coisa que eu tive que mudar. De achar que as pessoas, às vezes que eu ajudo, não podem se ajudar, não têm condições de se ajudar. Não é verdade. Eu aqui não estou permitindo que essas pessoas se ajudem. Eu que estou dificultando o processo para elas. Eu acho que estou ajudando, mas não estou. Eu só estou piorando. Então, a pessoa está sofrendo, te procura, quer a sua ajuda, você ajuda, perfeito até aí. Mas aí a pessoa te procura de novo, e, né, que nem marido pede perdão uma vez para você, pede perdão 2 vezes para você, você perdoa a primeira vez, você perdoa a segunda vez, você perdoa a terceira vez, você perdoa a 4ª vez, a 5ª vez. Espera aí, tem alguma coisa de errado nisso aí? Só você tá perdoando? E ele não vai mudar?
o que você vai poder fazer para ela mudar? O filho errou uma vez, pediu perdão, errou 2 vezes, pediu perdão, 3, 4, 5, 10 vezes pediu perdão para você. Tá, e esse filho não vai mudar? A vizinha não vai mudar? Precisa haver mudança. Você precisa sentir que estas pessoas também têm interesse em mudar. Então eu preciso acionar um botão. O que eu vou fazer, o que você vai fazer para mudar a minha vida, eu vou fazer para mudar esse meu conceito que eu tenho, o que você vai fazer para mudar este conceito que você tem. Isso serve para casamento, para filhos, para amizades, para patrões e empregados. Conversar. Sentar e conversar. Ah, mas o meu marido não quer me ouvir. Ele não quer conversar, Clarice. Não, nem adianta conversar com ele. Nada, não adianta. Sim. Você vai ter que fazer alguma coisa para ele prestar atenção e parar para conversar contigo. Porque não é possível que você vá viver a vida inteira até a velhice com um marido que não te escuta, que não quer conversar, que não quer mudar. Tá? Logo eu vou contar um exemplo de uma mulher aí que pode talvez servir de exemplo para você. Então eu vou acionar esse botão. E um desses botões é conversar. Ora, e essa pessoa não quer conversar, não quer mudanças. Hora de partir para uma segunda fase. Vamos combinar. E você vai obrigar ele a te ouvir. Vamos combinar o que seria bom para você e para mim. Porque deste jeito não dá mais. Vamos desenvolver nós dois o hábito de novas escolhas. Porque eu vou começar a fazer novas escolhas na minha vida. Eu vou começar a tomar novas decisões na minha vida. Caso você queira ou você não queira, eu vou tomar novas decisões na minha vida. Eu vou começar a trilhar novos caminhos. Eu vou fazer aquilo. É difícil isso? É difícil. Não estou falando para você que é fácil, não. Não estou falando que vai ser fácil para mim fazer essas novas escolhas ou você fazer essas novas escolhas. Mas é necessário que se façam essas novas escolhas. Novas mudanças de hábito. Mudanças de rotina. Eu sempre agia assim. Hoje eu não vou agir assim, eu vou agir diferente. Eu sempre coloquei o prato do café para o meu marido na mesa, tudo prontinho na mesa para ele só sentar e tomar café. Amanhã eu não vou fazer isso, eu vou fazer diferente. E aí ele vai perguntar, ué, cadê meu café? Não vai fazer café hoje? Não, hoje eu não vou fazer café. Hoje eu estou indisposta. Hoje você vai fazer o seu café. Vai ser difícil isso? Tenho certeza que vai. Só que eu também tenho certeza que vai haver uma mudança. Vai haver um choque de realidade. Eu não estou bem. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você me ouça. Então vamos combinar o que é bom para você e o que é bom para mim. Não só o que é bom para você e eu esquece. Nada disso. Vamos desenvolver o hábito de novas escolhas, tomar novas decisões nos relacionamentos novos e antigos, nos relacionamentos que eu já tenho na minha família, os meus amigos, que eu não vou descartar, porque eu amo minha família, eu amo meus amigos, mas eu vou ter um comportamento diferente. Eu vou prestar mais atenção no que eu faço, não no que eles fazem, mas no que eu faço, nas minhas reações. Eu vou dizer de novo, não vai ser fácil, mas é necessário. Maridos e esposas não são descartáveis e nem filhos. Família é sagrado, mas eu preciso sentar e conversar com a minha família. Quando não tem conversa, não existe. Quando não existe conversa, não existe interesse em se relacionar. Analise qual escolha você vai fazer. Ficar e sofrer até o fim da sua vida? A minha mãe escolheu ficar com meu pai até o fim da vida dela. Ele era alcoólatra, ele batia nela, ele não trazia dinheiro para casa. Ela ficava com ele, na minha opinião, por interesse. Porque ela não tinha como sobreviver com 6 crianças. Então ela aguentava, porque vez por outra ele trazia o dinheiro para casa, para nós poder comer, né? E às vezes tinha pessoas que davam comida pra gente na nossa casa. Ele era um homem doente.
Então ele era um homem que precisava de ajuda. Mas a minha mãe, ela tinha esse limite, ela não podia sair para trabalhar porque tinha 6 crianças. 5, 4 crianças, porque sempre foi assim, né? Então o que ela tomou a decisão de ficar com esse relacionamento, tá? Ela tomou essa decisão, ela escolheu isso para a vida dela. E hoje ela tem orgulho de falar isso, que ela escolheu isso para a vida dela. Que ela escolheu ficar com este marido até o fim. Depois o meu marido ficou, o meu pai ficou gravemente doente, teve câncer de cérebro, e então os dois se entenderam nesse período. Muitas vezes durante a vida entre os dois, né, eles viveram 25 anos casados, um pouco mais de 25 anos de casamento. Muitas vezes deu certo entre eles, mas nunca foi bom, porque sempre foi bastante conturbado, mesmo nas vezes em que ele não bebia, porque o relacionamento deles já estava quebrado, mas ela decidiu ficar com ele até o fim. Ela ficava esperando ele na frente da empresa dele, para pegar o pagamento para levar para casa. Então ela dava um pouco do pagamento para ele fazer as farras dele, e ela levava o restante do pagamento para casa. Ela fez essa escolha. Eu vou ficar com este marido até o fim. Todo mundo dizia para ela, larga. Minha avó dizia, larga esse homem. E ela disse, não, eu não vou largar o meu marido, eu vou ficar com o meu marido. Ela amava esse marido? Nessa altura do campeonato, não era mais amor, era interesse. Era necessidade de ficar com esse marido, porque ela tinha filhos pequenos. E ela não conseguia sair para trabalhar. Depois, quando eu sou a mais velha, lá com 13, 14 anos eu já saí para trabalhar. Mas mesmo assim ela optou por ficar por ele. Então ela fez uma escolha. Então, se você faz uma escolha, aguente a sua escolha. Não saia por aí daí reclamando. Eu fiz uma escolha. Eu optei por isso. Eu escolhi ficar nesse relacionamento conturbado. Então não fique reclamando. Essa é a opção que nós daí não temos, reclamar. Ou ficar triste ou depois até ficar doente, né? Então qual a escolha que você vai fazer? Quando nós resolvemos que, nós aqui em casa, meu marido e eu, resolvemos que nós íamos cuidar do meu sogro na nossa casa, ele ficou 2 anos e 4 meses morando com a gente. No primeiro momento a gente nem pensou, a gente levou ele, não pensou muito sobre isso não. Se a gente talvez tivesse pensado sobre isso, não sei se a gente teria escolhido cuidar dele na nossa casa. Os nossos filhos já estavam adultos, meu marido ainda estava trabalhando, ele ainda não estava aposentado, ele estava na ativa ainda. Eu tinha empresa, eu tinha uma escola de música em Joinville, mas nós mesmo assim resolvemos cuidar do meu sogro. Então, no primeiro momento foi essa a opção que nós fizemos. Lá pela metade do caminho eu já estava muito cansada. Cansada de trabalhar em casa, de trabalhar, tinha gente para cuidar, né? Obviamente, eu não pude cuidar dele o tempo todo, então eu tinha enfermeira, tinha alguém para ajudar em casa, o serviço da casa, eu até tinha ajuda, mas mesmo assim era por exemplo, banho ninguém dava nele, era eu que dava banho nele, porque vai que uma enfermeira, alguém deixasse esse homem cair, e ele quebrasse uma perna, seria bem pior para mim. Então eu tomei a decisão de que eu ia dar banho nele. Então eu tinha muitas tarefas em casa para fazer, tinha tarefas na escola, tinha tarefas na igreja, e ainda estava fazendo faculdade de teologia na época. Mas eu fiz uma escolha de ficar com ele, nós ficamos essa escolha. E na metade do caminho nós resolvemos verificar se essa escolha era certa ou não. Então fomos procurar um lar para ele ficar. E quando meu marido e eu saímos para procurar um lar, nós descobrimos que nós queríamos ficar com ele na nossa casa até o fim. Então nós fizemos de novo a mesma escolha. E não nos arrependemos. Mas então eu decidi que eu também não ia ficar reclamando. Tô cansada, tô isso, tô aquilo. E eu lembro, muitas vezes o meu marido, né, eu estava sozinha com o meu sogro em casa, jantando com ele, nós dois na mesa. Nós conversávamos muito, tínhamos uma amizade maravilhosa. E às vezes eu lembro que eu ficava na sala de jantar, na mesa,
eu ficava pensando, Clarice, aproveite este momento, porque este momento ele vai passar. E no futuro, quando você se recordar deste momento que você vivenciou aqui com o seu sogro, você vai gostar de reviver essa memória. E é verdade. Eu revivo essa memória com alegria, porque eu fiz 2 vezes, nós fizemos essa mesma opção. E ela deu certo. Então, se você está optando por um marido que não é tudo aquilo que você queria, mas você resolveu ficar com ele, então não reclama. Mas você quer mudar alguma coisa nesse relacionamento, mude. Senta lá com ele e converse. Sente, dê um choque de realidade nele, não faça a janta, ou não faça o café da manhã, ou não passe roupa, ou saia para passear, ele vai dizer, ué, mulher, onde é que tu tá? Eu preciso de um tempo para mim, eu preciso que você me escute. Então, qual escolha que a gente vai fazer? Sempre temos escolhas, e depois de escolher, devemos viver plenamente essa nossa escolha. Ah, mas eu vou continuar sofrendo, não quero. Então faça outra escolha. Entendeu? Eu escolhi uma coisa, deu errado, tô sofrendo, faz uma outra escolha. Não continua. Mas se você escolheu ficar, não reclame. Encontre maneiras, então, de ser feliz com a escolha que você fez. Encontre jeito de ser feliz com a escolha que você fez. Boa noite, doutora Elusca. Que prazer ter a senhora aqui. Que maravilhoso. E ela está falando, doutora Elusca, é tão difícil. Sim, é muito difícil você fazer escolhas que são contrárias à nossa natureza. Porque nem sempre a gente está preparado para viver aquilo que a gente escolheu num primeiro momento. E então você precisa fazer uma nova escolha. E nem sempre a gente está preparado para fazer essa nova escolha. Culpa minha? Culpa sua de ter feito alguma escolha errada? Num primeiro momento não. Mas num segundo momento, se você persistir, sim, daí é culpa minha. Eu vou persistir fazendo tomando as mesmas decisões para sempre? Não, aí é culpa minha. Não tenho, eu tenho que arcar com as consequências. Tempos atrás eu fiz um atendimento de uma mulher que estava cansada do relacionamento com seu marido. Ele não batia nela, mas ele falava palavras de baixo escalão para ela. E ela amava muito esse marido. Muito, muito. Ela não conseguia se ver sozinha sem ele. Mas ele a maltratava com palavras. Maltratava muito ela com palavras. E então, ela resolveu que ia se separar. Os filhos incentivaram ela a se separar e tal. E ela se separou. Se separou. E este marido começou a querer voltar para ela. A toda hora. Quero voltar. Eu vou ser diferente. Vou fazer diferente. Num primeiro momento ela aceitou ele de volta. Aceitou ele de volta. Continuou tudo a mesma coisa. Todas as promessas que ele tinha feito para ela caíram por terra. Nada daquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Então ela decidiu que não queria mais. E resolveu se separar realmente. Ele saiu de casa, ela continuou vivendo a vida dela, mas com o coração apertado, porque ela amava este marido. E o tempo foi passando, e nós fizemos um combinado. Que ela disse um dia, pastora Clarice, meu marido está querendo voltar para mim. O que eu faço? Eu disse para ela, está consciente de que ele vai voltar e fazer tudo igual como fazia sempre? Está consciente disso? Está a fim de entrar de novo nesse relacionamento? Tá tudo bem, pode fazer isso. Você é livre para tomar a decisão que você quiser. E ela disse, então o que eu faço? Eu disse, então vamos fazer um combinado. Nós vamos colocar no papel, você vai sentar com ele, vai colocar no papel tudo o que você quer que ele mude. Todas as mudanças que você deseja neste marido. Você vai escrever todas essas mudanças. E se ele concordar contigo, com todas as mudanças
que você quer ver na vida dele, faz ele assinar. E aí, vai conversar com o seu pastor. Ela tinha pastor também na época, né? E tem ainda, né? Eles são cristãos, estavam indo na igreja, então tinha um pastoreio. Foram conversar, ela mostrou para ele o papel, ele concordou com tudo, foram até o pastor olhou a folha, conversou com os dois, ele aceitou as condições dela, ele assinou o papel e eu disse para ela, e para coroar esta fusão entre vocês dois, esse acordo que vocês dois fizeram, casem-se de novo. E foi assim que eles fizeram. Ele assinou o papel, eles se casaram de novo na igreja, os filhos concordaram, porque o pai concordou com essa situação, e estão juntos. E eu nunca mais falei com ela, e eu espero que esteja tudo bem. Mas foi um acordo que ela resolveu fazer. E ela deu um choque de realidade. Essa vida contigo eu não quero mais. Tchau. Se você quiser ficar comigo, vamos combinar o que nós vamos fazer juntos. Quais as mudanças que você vai fazer e quais as mudanças que eu vou fazer para que a gente continue juntos e continue a vida que nós prometemos perante o altar. Então, existem, para terminar essa live enorme já que está tendo aqui hoje, mas que é bem importante, existem regras no meu relacionamento com marido, com filhos, com noras, com genros, existem regras. Eu não posso me doar 100% do tempo sem olhar para mim mesma. Não posso fazer isso, está errado. Tem regras de relacionamento, tem limites, até aqui eu vou, daqui para diante eu não vou mais, é contigo, é sua vida, você tem que resolver a sua vida, né? Mães que ajudam filhos, pais que ajudam filhos, tá tudo bem, ajudar os filhos, isso é a melhor coisa do mundo, mas existem limites. Existem regras neste tipo de relacionamento, com filhos, com netos, com marido, com vizinhos, com amigos. Existem regras de relacionamento, regras para mim mesma, para eu não extrapolar, e regras para quem está convivendo comigo. E se não houver este comprometimento das outras pessoas com você, assim como eu estou totalmente comprometida com essas pessoas, mas esta pessoa não está nem um pouco comprometida comigo, tem alguma coisa de errado. Então essa é a hora de reavaliar esse relacionamento. E sempre o que pega mais pesado aqui é marido, né? Que reavaliar um relacionamento entre marido e mulher não é uma coisa fácil. Às vezes é necessário você ter um mediador, você ter uma terceira pessoa, como foi o caso dessa mulher. Ela pediu esse aconselhamento, a gente conseguiu dizer para ela o que ela precisava fazer, ela buscou o pastor e ela conseguiu resolver isso. Nem sempre é assim tão fácil, ela conseguiu. E eu espero que você também consiga. Culpa por não fazer escolhas, culpa por não fazer novas escolhas. Somente isso. Qual é a culpa que eu tenho? Eu tenho culpa de não conseguir fazer novas escolhas. Tá? Eu sempre preciso fazer novas escolhas. Todos os dias eu preciso fazer novas escolhas. Com amigos, com marido, com filhos, com netos, né? Quando a coisa extrapola, né? E a Clarice vai ter que aprender então a fazer novas escolhas, né? Temos juntos que fazer novas escolhas. Está bem assim? Então, o versículo bíblico que fica nesta noite é: ame os outros como você ama a você mesma. Se eu consigo me amar, eu consigo amar os outros num ponto certo, né? Eu não vou extrapolar. Não vou passar do limite se eu amo a mim mesma. Só vou passar do limite quando eu não me amo a mim mesma. Quando eu também não me amo a mim mesma, eu também não consigo amar os outros, tá? Eu só tô maquiando, não é amor. Eu tô só me fazendo de querida, mas na verdade eu tô triste.
Então isso não é amor para mim. Não é amor. Se uma boa amizade você tem, louve a Deus, pois a amizade é um bem. Toda boa amizade você deve conservar, como é bom quando se sabe amar. A amizade vem de Deus e a Deus deve levar, como é bom quando se sabe amar. Vamos orar. Senhor Deus, ajude-nos a amar de verdade. Amar a nós mesmos, como Tu nos ensinastes, para podermos amar aqueles que nos rodeiam. Te adoramos, Senhor, nesta noite, por Tu estares presente conosco. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, queridas, e até a próxima. A pastora Sabina ainda está falando uma coisa aqui. Não é um assunto fácil, mas precisamos falar sobre. Isso mesmo, filha. Não é um assunto muito fácil. Que as coisas não vão se resolver de uma hora para outra. Vai levar um tempo, mas a gente vai conseguir. Vamos falando sobre isso em outros momentos. E a live desta noite, quem sugeriu este tema foi a minha amiga Mara Selk. Tá? Foi conversando com ela, eu disse, que assunto que você gostaria de conversar? Boa noite, Suza. Deus abençoe você também. Amém. Boa noite, Margarete. E sugiram vocês também assuntos para a gente poder estar falando, porque às vezes tem um assunto que te incomoda muito. Podemos falar sobre isso também, tá bom? Boa noite, filha. Amém. Amém, queridas. Amém. Boa noite a todas vocês. Deus abençoe grandemente e dê a vocês aquilo que vocês precisam. E até um próximo momento, quando a gente vai poder estar se reunindo. Grande beijo. Boa noite.